Boa tarde. Estamos aqui hoje, uma quarta-feira, no mais um programa de Mulher para Mulher. Hoje eu estou com uma pessoa muito importante falando de um tema extremamente sério, principalmente para as mulheres, com a delegada Terezinha, lá de Campinas. Tudo bem, delegada Terezinha? Tudo bem, Dani? Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. A delegada Terezinha, ela é a mulher mais conhecida de Campinas, né? Obrigada. Porque ela levou a primeira delegacia de Defesa da Mulher de Campinas para lá. Não é isso, Terezinha? Exato, Dani. E olha, Dani, há mais de 30 anos, o que significa que não tinha a Lei Maria da Penha. O que significa, como policial, enfrentar um desafio gigante, porque naquela ocasião, no ano de 1988, 89, o que prevalecia na sociedade é o velho ditado que o que acontece entre quatro paredes fica entre quatro paredes. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, quando eu aceitei ser a primeira delegada da mulher aqui em Campinas, eu também tive que reaprender uma série de coisas, porque como policial titular, xerife, né, de uma cidade pequena, eu estava em Montemor quando fui convidada para vir a Campinas, eu também achava que algumas mulheres não saíam de um relacionamento abusivo, aliás, expressões que a gente nunca ouviu falar à época, né? Porque talvez elas não quisessem. Então, eu também, à frente da Delegacia da Mulher, fui uma aprendiz. Eu virei feminista graças à Delegacia da Mulher. Sim. É importante a gente salientar que a violência doméstica, ela é um abuso tanto emocional, quanto patrimonial, quanto físico. Ela sofre diversas formas de se caracterizar, mas é sempre quando um membro de uma família, ele entra em conflito com outro membro da família, sempre com o objetivo de poder ou controle. Ele não está a violência doméstica, ela não está simplesmente ligada à mulher, também está ligado aos filhos, né, aos idosos, mas infelizmente a violência doméstica ela acontece mais com as mulheres. Agora, sexta-feira, nós estaremos comemorando o aniversário da Lei Maria da Penha, que trouxe grandes benefícios para a defesa das mulheres. E que eu acho que a Terezinha vai poder falar muito bem como é essa trajetória que ela trouxe lá de Campinas, todo esse, né, desde lá 1980, é isso, Terezinha? 89. 89 até hoje, como que isso vem acontecendo lá. E quais também são as políticas públicas que foram implementadas para a gente garantir essa defesa. Pois é, Dani. Vou dividir então aí a sua pergunta em duas fases. Falar primeiro da importância da Lei Maria da Penha, que agora no dia 7 de agosto completa 14 anos. Como eu disse a você, quando eu fui delegada da mulher, a gente nem tinha ainda a Lei Maria da Penha. Então, é importante que as mulheres saibam que a Lei Maria da Penha já sofreu uma série de modificações para ser forte como ela é hoje. Porque quando surgiu a Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha surgiu não porque o presidente, o governador ou alguém quisesse a delegacia, as delegacias da mulher, os abrigos. Não. A Lei Maria da Penha surgiu porque o Brasil foi condenado no caso da Lei Maria da Penha, no caso da Maria da Penha, que levou, então, a violência que ela sofria, que foi, inclusive, duas tentativas do que hoje seria feminicídio, na época homicídio, e que não eram investigadas, e ela levou, então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e escreveu um livro à época. E o livro é bastante interessante porque ela lançou um livro, Sobrevivi, Posso Contar.
Então, a Maria da Penha, quando ela procurou mecanismos internacionais, buscando a punição do seu quase assassino, né? Ela deu um passo para resolver a vida dela, mas ela deu um salto enorme para resolver a vida de milhões e milhões de mulheres no Brasil e no mundo que sofrem violência doméstica. Pois bem, antes da Lei Maria da Penha, a delegada de polícia, mesmo a delegada de defesa da mulher, porque as primeiras delegacias da mulher surgiram, a primeira surgiu no ano de 85. Então, lá para 88, 89, a gente não tinha mais que meia dúzia, tá? E as delegadas da mulher, elas tinham que trabalhar com um código penal, uma legislação totalmente inadequada para a realidade que a gente vivia, que era um código lá de 1940, 41, entrou em vigor, onde a mulher ainda era visto como cidadã de segunda categoria na sociedade. Então, no Código de 1940, a predominância do poder masculino em cima da mulher ainda era muito forte. Aliás, a violência sempre foi a forma que os homens encontraram para dominar as mulheres, as crianças, os jovens, e os idosos e os enfermos das suas casas, né? As novelas mostram o quanto o patriarcalismo crucificava a mulher. Pois bem, trabalhar em defesa da mulher sem a Lei Maria da Penha era muito complicado, mas ficou pior quando, no ano de 99, publicaram uma lei que tornaram os crimes contra a mulher crimes de menor potencial ofensivo. Aí a coisa ficou ruim mesmo, Dani, porque aí não tinha cadeia, não tinha prisão, não é? O homem dava uma cesta básica e nem com antecedentes criminais ele ficava. Pois bem, em 99, eu me aposentei no ano 2000, eu estava muito revoltada com essa lei 9.099, porque a violência doméstica era comparada à briga de bêbado em bar, pra você ter uma ideia. Não tinha a menor importância. Quando, em 2006, surgiu a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha veio com... Ela era muito frágil. A mulher podia retirar a denúncia. Por quê? Porque a Lei 9.099 ainda se aplicava. E, com isso, as mulheres que eram ameaçadas de morte porque fizeram denúncias, elas acabavam indo lá e retirando a denúncia. A gente fala a queixa. Pois bem, a Lei Maria da Penha foi sofrendo uma série de modificações para que pudesse ser efetiva. E ainda hoje, né, a gente vê modificações importantes na Lei Maria da Penha, como, por exemplo, a prisão do agressor que descumpre a medida protetiva. Na nossa época, jamais a delegada podia afastar um homem do lar. Hoje, a delegada não pode, mas ela tem um mecanismo de solicitar, representar ao judiciário, a pedido da mulher, que afaste o homem do lar, retire uma arma dele, através das medidas protetivas, que ele não tenha contato com ela, com a família e tudo mais, uma série de medidas protetivas. Então, a Lei Maria da Penha é, sim, a maior lei de instrumentalização de proteção à mulher. Tem falhas? Tem, ainda temos, porque a gente não vê homens indo para a cadeia como a gente gostaria que fossem, porque depois da condenação ele acaba quase que ficando imune, mas a gente sabe que o importante é que hoje a violência doméstica, depois da Lei Maria da Penha, ela passou a ser respeitada pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pelas guardas municipais e principalmente por aqueles que acham que tem mulher que gosta de apanhar, que a gente sabe que é um absurdo. E que acham que estão impunes, né, a tudo, né, que não pode... Sim. E aí você me perguntou das políticas públicas, né? Então, o que são políticas públicas? Você, Dani, pré-candidata a vereadora. Se não houverem vereadoras na Câmara Municipal de Mairiporã,
os homens é que irão trabalhar os direitos das mulheres, e os homens não vão estar nem aí, a não ser na hora das eleições, que aí os homens correm atrás das mulheres, arrumam um monte de mulher laranja para sair candidatas fakes, que deve ter um monte aí em Mariporã. Então, eu quero chamar a atenção da população de Mariporã, porque a Dani, ela é muito atuante, é uma mulher antenada, tanto é que olha quem que ela está entrevistando, né? Uma delegada da mulher, velha de guerra, digamos assim. Uma das primeiras. E pré-candidata a prefeita em Campinas. Isso, estou aqui agora com esse desafio. Bom, quando eu fui vereadora, Dani, só para você ter uma ideia, eu fiz algumas leis que permitiram que as mulheres vítimas de violência tivessem onde correr. A primeira lei que eu fiz, eu sugiro a você que faça aí, eu espero que você seja eleita, vou torcer por isso, vou apelar para as pessoas, homens e mulheres que querem mudar a política, que é a criação de um suporte psicológico, social e jurídico para a mulher vítima de violência. A mulher, na hora de fazer a denúncia, ela sofre muita pressão. Os filhos, que não querem que a mãe denuncie o pai, o sogro, a sogra, os amigos. A mulher recebe um monte de não quando ela quer denunciar uma violência doméstica. Então, mas se ela tem uma psicóloga para conversar com ela, mostrar para ela que aquela relação é abusiva, que ela precisa sair daquela situação de violência, primeiro, que ela precisa se achar vítima, né? Que tem mulher com o marido é estúpido, grosseiro, xinga, não bate, pratica violência psicológica, e ela só acha que ele é chato. Então, depende de cada uma. Nós não podemos impor na mulher que ela se sinta vítima. Mas a violência psicológica é o primeiro passo para o segundo estágio, que é a violência física, e logo depois o feminicídio, que é o crime de morte às mulheres pela condição de mulher, né? Tanto praticado por membros da família, como por alguém que ela teve ou não quis ter um relacionamento. Isso é comum. Pois bem, a criação do SEAMO é um lugar onde a mulher pode ir se aconselhar, Dani, antes mesmo dela ir na polícia. E aí, assistente social vai recolocar essa mulher no mercado de trabalho, possivelmente fazer com que ela tenha um emprego, um trabalho para poder alugar um cômodo e sair daquele lugar que ela mora. Que é muito difícil para a mulher fazer a denúncia contra o agressor e continuar morando com ele na mesma casa. Porque a medida protetiva, Dani, nem sempre o judiciário dá, tá? Nem sempre. Às vezes a mulher faz a denúncia e volta para casa com o agressor. E aí tem também a possibilidade, uma das minhas bandeiras, não temos em Campinas ainda, mas como se vier a ser candidata, porque nós estamos em pré-campanha, se um dia eu for prefeita de Campinas, primeiro que eu acho que nós temos que ter uma secretaria da mulher em todas as cidades, porque nós já somos mais de 50% da população e não tem cabimento, a exemplo de Campinas, que a mulher seja tratada numa secretaria de promoção social, como se ela fosse deficiente, como se ela fosse idosa, como se ela fosse doente. Não. A mulher precisa de uma secretaria especial para mulheres para implementar as políticas públicas de segurança, de emprego, de acesso à educação para as mulheres. E com essa secretaria, uma coisa muito importante, Dani, eu acho que você poderia abraçar como bandeira sua, uma sugestão, é uma Bolsa Maria da Penha. O que seria isso? A mulher em situação de violência, por um período, ela poderá receber do poder público um salário mínimo por um tempo, 6 meses, 1 ano, até que ela consiga se reestruturar, porque se ela não tiver condições financeiras de pagar um aluguel, dificilmente ela vai fazer a denúncia. Então, essa é outra bandeira. E uma outra que, finalmente, eu acho importante, que falar da mulher, Dani, é falar da família.
é o centro de reabilitação do agressor. Eu acho que o agressor, se tivesse que fazer um tratamento, seria melhor do que passar alguns dias só preso, porque mais que isso ele não fica mesmo. Então, umas dicas são essas. Sim, essa história do agressor é que, assim, é importante a gente salientar também o olhar a ele, né? Porque quando ele está agredindo, eu acredito que ninguém faça violência porque quer, né? Alguma coisa está acontecendo. E a gente fazer essa ressocialização dele, pensando mesmo na família, e a gente tem estudos de que quando acontece esse acompanhamento do agressor, as famílias elas são reestruturadas, né? Elas voltam a ter uma vida tranquila, né? Então, eu acho que esse olhar para o agressor também é necessário ter, né? E a gente Com precisa certeza. pensar nisso, né? E fora que assim, né? Quando a gente vê aí caso de feminicídio, a gente tem que pensar nos nossos filhos, né? Que ficarão órfãos, né? Sim, Então, assim, nós temos é a uma, mãe, temos uma estatística que cada mulher assassinada, pelo menos 3 crianças ficam órfãs. é a Então é mãe que muito foi para o triste. cemitério E o e pai o vai pai para a foi para a cadeia, cadeia. e às vezes até vai para o cemitério, porque muitos homens justificam o feminicídio dizendo: ah, eu mato, depois eu me suicido, entendeu? Então é muito triste, porque cai naquilo que você acabou de falar. Muitos homens estão desestruturados. O desemprego, a falta de condições de suprir a família, né? Uma vida afetiva paralela, homens que saem com outras mulheres, enfim, muitos homens estão desestruturados e precisam de ajuda, sim. Então, eu acho que você também, com esse olhar para a família, para a criança, Dani, também é muito importante. Olha, meu pessoal está seguindo a gente aqui e eu queria dizer a vocês que a Dani Souza, ela é uma mulher extraordinária de Mairiporã, que faz um trabalho fenomenal em defesa da mulher e da família e que é pré-candidata lá em Mariporã, inclusive pelo PSB. E está me dando a honra de entrar na rede dela e ser aí, ter essa conversa aí sobre delegacia da mulher. Tá com a gente aqui, eu vou dar um oi, não sei se tem alguém ligado a você. Jaqueline Lombardi, beijo, boa noite. Cláudio Rocha, Maria de Fátima Feitosa, Wilson Vieira, meu amigo querido do coração, Roseli César, Viviane Souza Miranda, inclusive a Viviane fala aqui, com apoio jurídico, psicológico da família e políticas públicas, podemos cessar com as violências domésticas. Com certeza, né, Dani? A Jaqueline dizendo que é perfeito o que a gente está falando. Com a gente também, Jackson Barbosa, nosso pré-candidato a vereador aqui em Campinas, e nos parabeniza aí por essa live. E aí, Dani? Muito importante a gente estar atingindo bastante pessoas, porque é um tema que a gente tem que é difícil de ser falado, né? Por muitas vezes é um tabu, mas ele é necessário, porque isso é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? É uma responsabilidade do Estado, né, de criar políticas públicas, é uma responsabilidade da comunidade também, de estar fazendo seu papel, de denunciar quando for necessário, né? E de tomar as providências. Isso é uma live de extrema importância, né? Embora, volto a falar, seja um, um assunto delicado de se tratar, mas a gente tem que ter esse olhar do todo, né? Independente das questões. Então, E Dani, eu só queria fazer uma ressalva, Terezinha, que quando a sim, gente fala aqui do tratamento do agressor, a gente não está menosprezando ou diminuindo a ação que ele fez de claro. violência, né? Mas a gente está tentando tratar isso em todo um contexto, para que a gente realmente reestruture a família após, né?
quando a gente tiver o tratamento de toda uma sociedade, a gente consegue reestruturar a família. Então, Dani, é justamente isso, porque, veja bem, quando casamento acaba, e acreditem, casamentos acabam, e às vezes mais de uma vez até, né? Quando o casamento acaba, o que o pai e a mãe têm que ter em mente é que o pai não deixa de ser pai e a mãe não deixa de ser mãe. E que hoje, inclusive, a justiça já prevê a guarda compartilhada, que permite uma convivência maior do pai ou da mãe, quem ficou com a guarda, na educação daqueles filhos. Porque, veja bem, quando você fala que o assunto é traumático, é mesmo. Agora, por exemplo, na época da pandemia, as estatísticas, a gente falava um pouquinho disso antes da live, né? O número de ocorrências registradas de violência doméstica diminuíram, mas os feminicídios aumentaram. Por quê? Primeiro, que um feminicídio você não consegue esconder. Você terá uma vítima, um cadáver. E segundo, que as mulheres ficam receosas de fazer a denúncia porque ela está dentro de casa com o agressor, 24 horas, nem saindo para trabalhar ele está. Então é óbvio que ela tem mais medo e ele fica mais valente. E, obviamente, os homens desestruturados partem para a agressão máxima, que é o assassinato da mãe dos seus filhos, da mulher que às vezes ele ama, de forma descompensada, mas acha que ama, né? Então, Dani, é muito importante que a gente prepare a mulher para fazer uma denúncia. Primeiro, que muitas mulheres morrem pelo simples fato de terem ido à polícia. Então, é muito importante que a mulher saiba que o passo que ela vai dar não tem volta também. Então, se ela ama esse homem, se ela quer apenas que ele leve um susto ou que a polícia conserte a vida dela, isso não vai acontecer. Porque a polícia, a justiça, o Ministério Público, eles vão tratá-lo como criminoso que é. Então, ir à delegacia e achar que depois vai voltar atrás, porque ele pediu perdão, isso não vai acontecer. Quando você faz a denúncia, você deu um passo importante para você, muito importante. A mulher vai sofrer, porque não é fácil. Você assume sozinha a educação dos filhos, você tem que lidar com os conflitos e as dificuldades financeiras da família, porque o homem, quando sai de casa, ele vai até pagar uma pensão, ele é obrigado, mas nunca será o salário integral dele. Então, essa mulher, se não tiver essa ajuda financeira, dificilmente ela vai poder fazer uma denúncia tranquilamente. Mas o mais importante, Dani, da violência doméstica, é que a mulher não deixe que isso tome uma proporção que ela coloque, inclusive, os filhos em sofrimento. Então, hoje em dia, as mulheres estão bem mais espertas. Gritou comigo, me xingou. Isso é relacionamento abusivo. Quer me afastar das amigas? Relacionamento abusivo. Quer me afastar dos meus familiares? Relacionamento abusivo. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Nem todo agressor é feminicida, mas todo feminicida é controlador, é manipulador. Então, é importante que as mulheres saiam de uma situação de violência, mas que não partam para o confronto, principalmente se ela estiver desprotegida, né? Nós temos hoje vários programas de apoio à mulher, além desses que eu comentei em Campinas. Nós temos o Guarda Amigo da Mulher, a Guarda Municipal daqui, aí deve ter Guarda Municipal também. Ela faz um trabalho de monitoramento na casa das mulheres que os homens estão impedidos de se aproximar delas.
e se ele for encontrado nas imediações, hoje, ele vai preso, Dani. Então, é outra política pública. Veja a importância da mulher numa Câmara Municipal, minha gente. E atuante, né? E, sim, claro, não basta você ser vereadora, você precisa ter história, você precisa ter vontade de trabalhar, porque a política é um ambiente ainda extremamente machista. Onde eu fui vereadora por 2 mandatos, então eu posso te dizer, onde as mulheres sofrem muito para impor as suas vontades, porque eu costumo dizer o seguinte, né, Dani? A tribuna da Câmara é quase que um teatro, principalmente porque agora é transmitido pelas TV, então as pessoas querem fazer teatro e tal, mas assim, é um embate. Todas as sessões da Câmara são embates. Então, é óbvio que a vereadora tem que estudar o que vai ser debatido naquela noite, o que vai ser votado, e se armar. Armar de argumentos, porque, olha, ninguém bate numa mulher inteligente que tem argumento. E eu sei que você é uma dessas, né, Dani? Estamos buscando, estudando bastante, Terezinha. Estudando bastante. Terezinha, agora vamos orientar o pessoal. Você, enquanto delegada, né, aposentada, quando ela sofre uma violência doméstica dentro de casa, qual é o caminho que ela precisa tomar? Bom, em primeiro lugar, quando ela sofre uma violência doméstica, tem que ver, se for algo muito grave, imediatamente ela deve procurar uma delegacia da mulher ou a delegacia mais próxima. Vocês aí também não têm delegacia da mulher, né, Dani? Não. É outra bandeira que você tem que começar aí. Outra conquista, porque mulheres existem em todas as cidades e violência doméstica estão em todas as cidades. Então, quando a mulher sofre violência doméstica, a primeira coisa que ela precisa fazer é criar coragem de denunciar. Se ela sofre uma violência psicológica, ela pode buscar uma ajuda de uma psicóloga, de um grupo especializado para trabalhar esse homem. Quem sabe ele está passando por algum problema e acaba se abrindo e passando a respeitar a sua família. Então, o que a gente está dizendo? Que todos os casais se desentendem, Dani? Sim, todos os casais se desentendem. O que muda do desentendimento para o crime é o grau de abuso dessa pessoa. Então, empurrões, safanões, agressões, ofensas verbais são criminosas, é violência psicológica, pode trazer uma série de consequências para a mulher, até mesmo depressão. Muitas mulheres desenvolvem síndrome do pânico, complexos físicos. Então, é sempre importante que a mulher tome uma atitude. Se ela não quer ir primeiro na delegacia da mulher, talvez conversar com um assistente social, da unidade de saúde, procurar uma ajuda para ter um reforço psicológico. Ou então, se ela já é independente financeiramente, tem certeza que aquele homem não vai mudar e ela não quer mais continuar, porque amor acaba, né? Amor acaba. Ela deve fazer a denúncia, guardar provas, tirar fotos de lesões, gravar conversas agressivas. Hoje nós temos uma série de instrumentos que a gente não tinha antes. E quando ela for à delegacia, ela leva todas essas provas, tá bom? O Wilson está dando parabéns às 2 mulheres, guerreiras e competentes, para ocupar o espaço político voltado para o bem e melhorias da sociedade. Torce muito por nós. Beijo grande. Minha amiga Vera Lúcia Stenberg, existe a violência contra mulheres idosas que moram com a família. E muitos familiares até dependem dessa idosa. É verdade. Muitas mulheres são mantidas nas famílias quando ela poderia ir por um abrigo, porque ela tem uma aposentadoria, porque a família
usa e sobrevive graças ao dinheiro dela. Simone Simplício, parabéns, vamos fortalecer as mulheres, isso aí. Olha, Dani, eu digo assim, se as mulheres juntas são fortes, né, unidas, se respeitando, valorizando umas às outras, elas são imbatíveis. É com isso que eu conto para mudar essa sujeira que está a política atualmente. A Andréia Mazzolini, minha sobrinha com a gente, bom te ver aqui. A Vera Lúcia é psicóloga e ela está dizendo aqui da importância da psicóloga para a mulher. A Andréia também, minha sobrinha, também é psicóloga e ela está dizendo aqui, sempre digo para ela conseguir fazer a denúncia, precisa primeiro se fortalecer na terapia. Vira e mexe, Dani, nas redes sociais tem surgido depoimentos, né? De mulheres que sofrem abusos e ficam inseguras para denunciar, porque não quer acabar o casamento, porque os filhos são muito grudados no pai, porque às vezes o marido é um péssimo marido, mas é um pai amoroso, o que não justifica, porque uma criança que assiste violência não vai amar esse pai como ele pensa que seria amado, né? Porque amor é exemplo. Tá aqui, ó, duas psicólogas falando com a gente aí. Inclusive, Terezinha, eu trago até um exemplo meu, né? Eu tive um casamento anterior e, assim, já naquele momento eu já fazia de diversas frentes de defesa às mulheres, mas eu não conseguia exercer isso dentro da minha casa, né? Eu sofria violência, né? Começou com a violência psicológica e foi com a violência física. Realmente, nesse momento, você tem uma dependência emocional que parece que nunca vai te deixar. A dependência emocional é muito forte. E eu só consegui, e mesmo, volto a falar, mesmo fazendo parte de diversas frentes de defesa de mulheres, né? Eu lembro que naquela época, eu era gestora de uma escola e eu atendia várias mães da comunidade, acolhia e fazia aconselhamento, mas eu não conseguia levar aquilo para a minha vida. E aí eu só fui realmente tomar uma decisão, me fortalecer na terapia. E aí foi o momento em que eu consegui sanar aquela situação. Mas é necessário mesmo o fortalecimento. Mas a gente também não pode sempre achar que amanhã vai ser melhor. Não. A gente tem que se fortalecer para sair dali. Eu acho que nesse caso o melhor caminho é a separação. Não há mais um entendimento entre o casal, haja separação, né? Você continua sendo o pai do seu filho, você continua sendo a mãe do seu filho, mas não é necessário o casal estar mais junto. E aí cada um segue seu rumo. Cada um segue seu rumo, né? Então, assim, o acompanhamento terapêutico, ele é de extrema importância mesmo, para que a gente se fortaleça, porque a dependência emocional, realmente, naquele momento, ela é muito grande, muito grande. E também, Dani, a psicóloga, ela é isenta, né? Então, quando você conversa com uma amiga, por exemplo, a amiga, às vezes, fala assim, ai, meu Deus, mas ela gosta tanto dele, melhor eu aconselhar não separar, né? Tenta ajudar, não consegue. Muitas amigas são mortas por ocasião dos feminicídios de mulheres, porque muitos homens ficam com raivas de amigas e familiares que dão apoio à mulher. A psicóloga ela já tem uma isenção, né? Sim. Ela não tem ligação de amizade, ela é profissional, sabe como ajudar, como disse bem aqui a Andréia e a minha amiga também, a Vera Stenberg, que são psicólogas, que essas mulheres precisam de ajuda. Está com a gente aqui? Por isso, Terezinha, extremamente importante esse centro que vocês têm aí em Campinas, de apoio mesmo à mulher, porque lá ela consegue ser acolhida, ser ouvida, né? Gratuita, né? Sem precisar pagar. Isso, pelo SUS, né? E ter todo esse fortalecimento feito. Por isso que, assim,
é de extrema importância, né, Mari? Porém, infelizmente, não tem esses mecanismos, né? Mas é uma luta que a gente tem que traçar, né? Tem que ter para que a gente proteja as nossas mulheres, né? Com certeza. E isso passa pela atividade política das mulheres. Então, vocês que estão nos assistindo, que são aí de Mariporã, gente, não existe como fortalecer uma sociedade sem a participação das mulheres na política. É a política que dá às mulheres, olha, isso aqui, uma caneta, uma mulher assina uma lei e muda a vida de muitas mulheres. Eu fiz leis também que permitem cotas de casas especiais para mulheres em situação de violência. Então, uma mulher na política, ela faz toda a diferença mesmo, Dani. Está com a gente uma colega sua, candidata a vereadora aqui comigo, Silvaninha Santos. Obrigada pelas suas orações, pela força. Maria Helena Feitosa também, boa noite. Gabriel dizendo aqui, delegada Terezinha, é referência nacional na proteção dos direitos da mulher, que Campinas precisa da minha garra. Obrigada. A Andréia fala da questão da autoconfiança. O Daniel Camilo, sumido, nós estamos precisando da sua ajuda aqui, Daniel. Delegada Terezinha, uma candidata linda e inteligente. Obrigada. A Andréia falando dessa coisa da psicóloga ser imparcial. De repente, ela conversa até com o agressor e uma família pode se ajustar. Simone Simplício também, ó, perfeito. E está com a gente também o Marco Evangelista, que é o meu coordenador de campanha aqui, Dani. Olha, Terezinha, você é muito mais rápida com as tecnologias do que eu. Eu estou aqui procurando os comentários e você já leu. Eu vou te falar que as tecnologias estão sendo o meu grande desafio agora na pandemia, viu? Mas isso é ótimo. Mas eu acho que você sabe até mais que eu, mas não tem problema. Olha, um dia a gente teve que aprender a andar de bicicleta, não foi? A gente andou. É isso? Isso mesmo. Um dia a gente teve que aprender a dirigir, não foi? A gente dirigiu. A gente agora, Dani, precisa aprender a votar. É isso que a mulher precisa fazer a partir de agora. Aprender a votar. Votar em outras mulheres. Dar oportunidade às mulheres. Porque até hoje, o mundo foi dominado pelos homens. E você está vendo que não está funcionando. Talvez a gente precise realmente ajudar o pessoal aí, tá bom? E nós somos aí candidatos. Há problemas das mulheres que somente outra mulher vai poder falar. Com certeza. Essa questão da violência, né? Isso você pode ver que as mulheres, elas sofrem muito porque as mulheres são muito afetivas. Então, para uma mulher fazer uma denúncia implica, de repente, em separar a família. Então, ela pensa em tudo. Doutor Pinotti, que foi deputado federal, foi reitor aqui da Unicamp, uma pessoa que me conduziu à política, é o fundador do CAISM, do Hospital da Mulher aqui na Unicamp. Ele dizia para mim, sabe, Terezinha, a mulher, depois que se casa e tem filhos, ela não é mais prioridade dela. Primeiro vem a casa, os filhos, o marido, o gato, o cachorro, as plantas, não necessariamente nessa ordem, porque de repente o marido vem depois das plantas, mas ela pensa muito mais na família, na casa, na vida de todos do que na sua. E isso é porque nós temos muito sentimento, muito amor. Então, é muito errado a gente falar que uma mulher gosta de apanhar. Eu espero que essa frase seja banida do vocabulário de todos os seres humanos da Terra, porque isso é inadmissível. Sim, sim. Isso é para todo mundo, né? Isso é inadmissível para todo mundo, né? Eu acho importante a gente colocar, Terezinha, que o Estado de São Paulo, durante a pandemia, ele está aceitando registros de violência doméstica, né, eletronicamente. Então, pela delegacia, né, eletrônica, é possível fazer os registros, né? Porque, assim, a gente percebe nas pesquisas, né, o mapa da violência, ele mostra para a gente que os casos diminuíram, mas os feminicídios aumentaram.
Então, a gente pressupõe que isso está acontecendo porque a mulher não está conseguindo sair para fazer a denúncia. Então, hoje, o Estado de São Paulo ele já tem a delegacia eletrônica onde você pode fazer da sua casa mesmo, né? Eu até Sim. entrei um pouquinho antes para ver, tem como você anexar fotos, né? Então, é bem explicadinho, tá bem bacana. E aí depois eles vão instaurar o inquérito policial e dar a sequência que é necessária. Existem Sim, a também. mulher não tem por que deixar de registrar a ocorrência, né? Caso ela queira antes ouvir uma psicóloga, uma assistente social, ela deve buscar esse tipo de ajuda, porque eu tenho a impressão que até nos CRAS, né, nas unidades de saúde, a mulher consiga algum suporte, mas não é fácil. Eu digo que a mulher que faz a denúncia, ela é muito corajosa e determinada. E sim, esses tipos de mulheres precisam da gente, precisam de pessoas como você, que estão preocupadas com as políticas públicas, né, para as mulheres vítimas de violência. Senão, se não tiver mecanismos, a mulher vai acabar nunca denunciando e ela vai acabar sofrendo violência, 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 até que ela é assassinada. Dani, uma das coisas que mostra o fundamento dessa preocupação, do preparo da mulher para fazer uma denúncia, é que, na grande maioria dos feminicídios, a mulher foi morta justamente quando ela quis ir embora. Quando ela falou, agora acabou, eu vou embora. E aí ela foi assassinada. É por isso que nós somos muito responsáveis ao dar um conselho para a mulher. Não que ela deva ter medo a ponto de não denunciar. Até porque, deixar um recado aqui, para as mulheres que têm medo, às vezes a mulher já mora com o assassino, que nem a polícia sabe, ela sabe. Então, ela sabe do que ele é capaz. Importante que as mulheres saibam que elas podem fazer a denúncia e pedir para ir para um abrigo com os filhos, onde ela fica protegida. Bom, tem isso também. Bom que ela saiba disso. E hoje também tem alguns sites, tem várias campanhas, né, de apoio a essa mulher que precisa de alguma ajuda, né? Então tem os sites, tem sites de lojas, né, grandiosas por aí, que você clica lá no botãozinho e você pede ajuda, né? Pede uma orientação. Tem a questão do X de batom vermelho na palma da mão, porque aí as pessoas vão ficar mais alertas, né? E também, assim, você, às vezes, tá mais alerta aquilo, agora na pandemia, a gente pode ficar mais alerta aquilo que está rolando ao nosso redor, né? Então, às vezes, é aquela vizinha, né? Às vezes é um parente mais próximo. Então, assim, Prestar vamos atenção no seu prestar entorno, isso é atenção. importante. Isso, agora a gente está tendo essa oportunidade que a gente está um pouquinho tendo que desacelerar, né? Pela dor, mas tendo que desacelerar. Então, eu acho que também é importante que a gente esteja atenta a isso, né? E tratar toda essa sociedade, né? Em defesa, sempre a gente fala, em defesa do bem de todos, né? A gente não quer que chegue ao feminicídio, né? A gente não quer que a coisa acabe É sempre dessa muito forma. triste, né, Dani? E lembrar o que a gente falou no início aqui da nossa live, que cada feminicídio gera, no mínimo, 3 órfãos. Então, é para pensar de forma mais ampla. Eu sou humanista, Dani, inclusive com o Wilson, a gente dá aula por aí de direitos humanos e tal, e eu acho assim, enquanto o ser humano achar que a vida dos outros é dos outros, a sociedade não vai mudar. A sociedade só vai mudar quando o filho da minha vizinha valer para mim, tem o mesmo peso que o meu filho e vice-versa para ela também. A gente precisa olhar no entorno. As pessoas entraram para dentro das casas e esqueceram a vida comunitária. E na questão da violência doméstica, o vizinho, a vizinha pode fazer a denúncia anônima, não precisa aparecer.
e, de repente, ele pode salvar vidas. Então, é muito importante que as pessoas façam denúncias, não tenham medo, porque você não será identificado se você não desejar, tá bom? Ó, tá com a gente aqui mais uma pré-candidata nossa, a Cris de Paula, Marco Evangelista elogiando a gente aqui. O Wilson já tá, vai votar em você. Tá dizendo que você já será futura vereadora aí de Mairiporã, e eu também tenho certeza disso, porque depender de mim, você conta com meu apoio. E ele disse que essas lives estão muito importantes. O Daniel Camilo, eu mandei um recadinho aí para ele está dizendo aí que logo, logo estará aqui para ajudar a gente, porque ele acredita nas nossas ideias, na minha coragem. Eu não sou tão corajosa assim, não. E vamos compartilhar, gente. Vamos chegar ao máximo de mulheres. Quando o assunto é mulher, a gente precisa compartilhar, compartilhar, compartilhar. Dividir, discutir, entrar no assunto, pôr o dedo na ferida. Porque não existe problema seu. Esse negócio de ema é para uma sociedade falida. A sociedade faliu quando ela achou que o problema dela é dela e que o seu é seu. Hoje, com a Covid, nós sabemos que a natureza nivelou a todos, porque a morte não escolhe condição social, raça, credo e nada disso. Portanto, o ser humano tem que voltar para dentro de si e cuidar das pessoas no seu entorno. Não só a família, não só os filhos, mas a sua comunidade. Isso faz toda a diferença. A comunidade que é unida, ela tem menos violência, ela tem mais recursos do poder público, porque ela briga unida, ela luta junto. Então, eu acho que assim, Dani, o que me leva para a política é também a vontade que eu tenho de fazer com que as pessoas se gostem mais, que elas cuidem mais umas das outras. E eu tenho certeza que você também é assim. Sim. Eu acho que é isso, delegada, e assim, eu fico super feliz de ter tratado esse assunto com você, né? Obrigada. Porque, assim, é uma grande referência que a gente tem em Campinas e no estado de São Paulo, é uma grande referência. É uma pessoa que elucida muito bem todo o tema, né? E que, assim, para mostrar para Campinas e para todos o quanto é importante ter uma pessoa, uma mulher como você à frente, né? Muito Uma pessoa obrigada. preparada, uma pessoa que sabe o que faz, fala, que tem experiência, né? A gente vem aí de um sistema político falido, que a gente precisa renovar, né? Quando a gente fala de mudança, isso todo mundo tem que ser responsabilizado a fazer, né? E aí, este é o momento da gente mudar. A gente vê aí tantas coisas acontecerem, a epidemia trouxe a gente a rever muitos conceitos, então está na hora da gente buscar essa renovação. E a gente tem que se responsabilizar por ela, né? Não dá para a gente falar assim, eu vou ver, vamos votar, vamos ver no que dá, e daqui a pouco a gente tira. Não, não dá. As pessoas, ou mesmo elas anular precisam... o voto, né, Dani? Muitas pessoas falam, eu nem voto mais, tá? Mas acho bom lembrar que na política não tem cadeira vazia. Se você anular o seu voto, quem vai sentar naquela cadeira é justamente quem você não quer. Portanto, gente, vamos votar, vamos participar com as redes sociais. Olha, vocês têm uma ótima opção em Mariporã. A Dani é uma mulher esclarecida que não tem o que esconder, ela é transparente, ela está nas redes sociais, não é um vasinho de enfeite que vai fazer parte da Câmara Municipal de Mairiporã. Tenho certeza que a Dani é uma mulher de luta, de ir para o embate, porque a política exige mulheres fortes no sentido de não se curvarem. E eu tenho certeza que você, Dani, é uma das melhores opções aí para Mairiporã, tá bom? Te desejo aí toda a sorte do mundo. Só para complementar o que você trouxe até agora, na política não existe espaço vazio. Ou a gente ocupa com aquilo que a gente acredita, ou outra pessoa vai vir e ocupar com aquilo que ela acredita.
alguém vai Exato. ocupar. Então, que sejamos nós, que seja, né, a Terezinha, pré-candidata, né, com as ideias dela, né, que seja aqui a gente, né, pré-candidatos aqui, e que a gente ocupe com aquilo que a gente acredita, que é numa sociedade mais igual, que é numa sociedade mais comunitária, mais coletiva. Muito bem, Dani. Olha, Dani, mais uma vez te agradecer pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Eu tenho um blog também no Facebook, que é Delegada Terezinha, facebook.com, onde a gente tem várias orientações para as mulheres em situação de violência. E convido vocês, então, a visitarem. Está com a gente também a Dani Mariporã, a doutora Terezinha, aqui a Jaqueline está dizendo. Fábio Ferrão também. Muito obrigada, Fábio, pela participação e obrigada mais uma vez aí a todos os nossos internautas e a você, Dani, por ter essa Muito iniciativa. Obrigada. Eu não sou tão ágil como a Terezinha na tecnologia, mas ela está aí levando super bem. E eu quero agradecer todo o público que esteve conosco até agora, que está compartilhando. Isso é um registro que vai ficar feito. Não pode assistir agora, assiste depois, né? Participa da nossa discussão. A gente vai acompanhando o chat, vai atualizando as respostas, vai conversando com todo mundo. E eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Terezinha, é um prazer imenso estar com você. A gente sempre conversa e é muito gostoso. Eu aprendo muito com você. E eu acho que Campinas não tem nem o que pestanejar. Já está dito aí, já está posto. Já está posto. Obrigada, está muito obrigada. bem claro que a gente precisa ser representado aí. Tá bom? Obrigada, Dani. Um beijo aqui para a Elienay também, Maria de Fátima Feitosa, mulheres aí que estão na trincheira da política junto com a gente. Muito obrigada, um beijo grande, que Deus te abençoe e que você tenha a condição de ser eleita pela mulher que você é e pelas lutas que você acredita, porque as suas lutas são as nossas, Dani. Obrigada, falo mesmo. Muito sucesso, Terezinha. Obrigada. Obrigada para você também. Beijo. Tchau.